E você, João Carlos entrou, Luiz Mota, Rodrigo Maia. Tô Cadê indo. você? Você não Tô entrou. indo. É porque eu coloco Cadê o Sérgio Moro? coraçãozinho. Assim, aí. Demora. Bom, pessoal, hoje assim, tomei a decisão de manhã cedo de escrever isso. Não tive assim muito tempo, porque eu fiz outras coisas. Mas deu, mas só que deu muita coisa. Deu 24 páginas. Então vamos devagar aqui, vamos ver o que vai dar, tá certo? Vamos lá. Bom, o título eu botei Reflexões sobre o que está acontecendo no Brasil em termos políticos. Isso não quer dizer que as minhas reflexões são as grandes reflexões, não. Acho que é para ajudar, principalmente os amigos aí, para poderem meter a colher, né? Fazer comentários, tá certo? Dá para tudo, né? Para a gente não ficar assim à mercê só dos noticiários, né? Senão a gente não pensa só de informações, fake news, mistura tudo, né? Bom, estas reflexões elas vão compreender 5 partes. A primeira eu vou colocar qual é a problemática, tá? A segunda parte seria o CCP e a política, o Centro Cultural Paradisíaco e a política. Depois, os feitos de Bolsonaro e Moro na política. Depois, minutos de cultura sobre a política. Depois, a Bíblia do século XXI sobre a política. Tudo bem? A problemática ela nasceu da seguinte maneira. É porque eu vi uma postagem que saiu na internet, eu acredito que tem muita gente que já viu também, né? Que diz assim, ó, Moro continua respeitado, Bolsonaro continua presidente, Haddad continua derrotado, Dilma continua burra, Ciro continua sonhando e Lula continua ladrão. Acho que muita gente já viu isso, né? Então, nesta postagem que eu fiz aqui, eu vou focar nas duas primeiras afirmações, quais sejam. Moro continua respeitado e Bolsonaro continua presidente. Bom, e aí vem as questões. Respeitado e presidente para fazerem o quê? Quais são os seus fins? Quais são os meios empregados? Quais são os seus conselhos sábios? E quais são as suas ideologias? Tudo bem? O que até agora penso que sei é que Moro é considerado apenas um antipetista. Ou pelo menos, se não era antipetista, mas, de acordo com os julgamentos que ele fez, ele acabou sendo considerado antipetista. Não sei. E Bolsonaro, um anticomunista. É isso. Né? Tudo bem. Mas o fato de Haddad continuar derrotado, Dilma continuar burro, Ciro continuar sonhando e Lula continuar como ladrão, por acaso eles não continuam sendo criminosos? Não interessa se é burro ou se não é burro, mas não era criminoso? Não é criminoso? Vou ficar apenas na questão de criminosos políticos, por serem, no mínimo, integrantes do Foro de São Paulo. Isso não remete à problemática sobre a política, né? Porque se é o Foro de São Paulo, por que não foram presos? Ou melhor, o que o Centro Cultural Paradisíaco, CCP, tem escrito e postado sobre a política? É porque às vezes eu vejo assim pessoas falarem algumas coisas, eu fico abismado, né? E me falarem algumas coisas assim do tipo, tá falando comigo, já escrevi um monte de coisa, a pessoa não escreveu nada. Eu participei fui comunista durante 30 anos, pô, então a pessoa não foi nada. E daqui a pouco a pessoa começa a falar. Cara, eu fico abismado, né? Abismado. Bom, mas antes eu peço um pouco de paciência para explicitar o que o CCP tem feito e por que eu tenho feito sobre a política, para que fique claro sobre as reflexões do CCP
sobre o que está acontecendo no Brasil em termos políticos. Eu queria falar para vocês um dia assim, com mais detalhe, mostrando as coisas, mas acho que eu só vou dar um de raspão sobre esse negócio que o CCP tem feito. Porque não dá, é tanta coisa que não dá. Então vamos lá. O CCP tem outras publicações, entre outras publicações, enormes publicações, tem duas coleções, que é a Bíblia do século XXI e que é a formação de opinião por temas. Eu vou fazendo formação de opinião sobre qualquer tema, depois eu junto os temas que tem a ver e vou fazendo aqueles anuais, tá certo? A primeira, que é a Bíblia do século XXI, é a sistematização dos ensinamentos do Messias Meixo Sama, né? Que aborda 18 temas para este século XXI, em que nos encontramos, enquanto a segunda, que é a formação de opinião por tema, ela é mais voltada assim para alguns anos deste século, tá? Quando a gente começou, ela foi 2015, mais ou menos, final de 2015. Então tem uns 4 anos e meio, talvez, tá certo? Bom, essa coleção Bíblia do século XXI tem no seu volume 10 política, com esse aqui, né? Com 112 páginas, né? Deixa eu ver se eu mostro melhor com isso aqui. 112, então, volume 10, política, tá certo? E 112 páginas. Formação de opinião por temas, tem 4 anos e meio, né, deste século, mais precisamente do final de 2015 até os dias de hoje, né, nós fizemos 670 postagens e 886 páginas. Só neste ano de 2020 escrevemos e postamos estes 14 artigos aqui abaixo. A nomenclatura do distúrbio mental, considerações sobre os comentários de Paulo Freire ser energúmeno, quando o governo não consegue governar, o que fazer, povo e forças armadas. Entrevista de 20 anos atrás e a de hoje mudaria muito? Quando eu digo que se tem que fechar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, e alguém me diz que isso não é legal, peço que leiam antes de ficar falando. Outro, nós nacionalistas, nem de direita, nem de esquerda, e muito menos do que chamo de centro. A coragem, uma coisa que eu escrevi, mas essas coisas que eu estou dizendo que eu escrevi e falei, são vídeos, tá certo? Bolsonaro, haja não com falatório, desabafa o presidente Bolsonaro, orientando o presidente Bolsonaro, aulinha básica para o presidente Bolsonaro. A esquerda fascista que emprega a dialética negativa. Isso teve muita gente, acho que deu quase 500 pessoas vendo, né? É urgente o combate a essa falsa narrativa do golpe apregoada pelos esquerdopatas. Eles foram muito mais do que corruptos. Para os messiânicos petistas, não para os petistas messiânicos. Bom, fora isso, escrevemos e postamos os seguintes livros. Palestra sobre a política no Brasil, um século da história da esquerda brasileira, uma ilusão. Mentira nos poderes, Deus do dinheiro no Brasil. É um livrão desse tamanho, pô. O capitalismo está moribundo, reforma da Previdência e auditoria da dívida pública, desafio tecnológico e político para o século XXI, desaparecimento da humanidade e descoberta da civilização, palestra sobre a outra face do governo mundial. Ah, papai, eu acho que eu não vou ficar falando tudo isso aqui, né? Não dá. Em termos de vídeo, por exemplo, da Bíblia do século XXI, são 4 vídeos sobre a política do século XXI, com mais de 7 horas. Enquanto a formação de opinião por tema tem 75 vídeos sobre política com cerca de 80 horas. Né? E aí eu listei tudo aqui abaixo. Eu acho que eu vou cortando as coisas, porque parece sobre política no Brasil, tempo já, por um povo brasileiro evoluído, ética, justiça e política, eleição de 2014, forma de poder, o capitalismo está moribundo, é muita coisa. Muita coisa. Vou passando as folhas, você vai ouvindo o barulho das folhas, entendeu? Outra face do governo, Illuminati, falei aquele negócio todo. Mas vamos passando folha aqui. Vou passar aqui a 2. Vai passando. Bom, então vem a programação do CCP para este ano de 2020. Olha só o que ele envolve.
A sistematização dos ensinamentos do Messias Meixo Sama, que já foram feitos. Volume 0, Introdução, volume 1, Deus, volume 2, Mundo. Então, nós vamos começar a fazer agora, se já passaram aqui tem que fazer mais 16. Então, vou começar a fazer, não agora, mas a partir de outubro eu vou começar a fazer o homem e vai por aí afora, né? Aí é o Messias, religião, vai por aí, né? E eu fiz tudo. Uma outra coisa que nós fizemos, já acabamos. Pensei até em repetir algumas coisas, que é a introdução às apresentações dos ensinamentos do Messias em fonte de organizações messiânicas. Então, eu peguei os 146 livros, agrupei de uma determinada maneira e fui dando palestra de cada um desses agrupamentos. Por exemplo, Torrono Ricari fez um livro chamado Meixo Sama e a Luta entre o Bem e o Mal. Eu, pumba, falei, entendeu? Compilações, outra organização messiânica, que é Em Busca da Visão de Deus, fiz. E fui por aí fora. Então, isso aqui deu 37 palestras, tá certo? 37 livros agrupados assim, né? Por exemplo, Shumei Tensei Shibikai, eles fizeram livros de ensinamento Meixo Sama e Escrituras Sagradas. A Igreja Messiânica Mundial do Brasil, compilações, os dois juntos fizeram Gravidez, Educação, Ciência, Estudo, Percepção. Bom, por um estudo cronológico da vida e ensinamentos Meixo Sama, nós já fizemos desde 1934 e paramos em 48. É claro que 37, 38 ele não fez nada, né? E falta fazer o 49, 50, 51, 52, 53, 54. Tá? Isso aí eu já falei por quê, porque vai me dar um trabalhão danado e eu não faço as outras coisas. Iniciação à formação de Mamerito. Foi uma coisa que nós começamos para a ideia. Pega cada uma dessas áreas de conhecimento, daquelas 18 áreas de conhecimento da Bíblia do século XXI. A gente pega um tema, então, para aquele tema, a gente pega um livro e um filme ou mais de um filme. Com que significado? A gente vai pegar um livro falando sobre aquele tema, um bom livro falando sobre aquele tema, de maneira que a gente comece a apreciar, né? Apreciar assim, o que é que uma pessoa que não é messiânico, como é que ele vê aquele tema. E depois nós vamos colocando algumas coisinhas, por exemplo, do volume 1, que é Deus, da Bíblia do século XXI, em cima desse livro, chamado Deus, ou em cima do filme mesmo, entendeu? Então nós estamos fazendo isso para cada livrinho desse. Nós já fizemos Deus, com aquele, se não me engano, Deus foi aquele israelense, né? Mundo, Homem, Messias eu tive que fazer porque não tinha nenhum livro pertinente, né? Só tem coisa de cristão, então não, tinha que pegar um cara que entenda que Messias tem outras religiões que acham que também tem o Messias, não é só o cristianismo, até o próprio judeu, até o próprio islamismo, né? E minha religião, cultura, e aí nós vamos começar a fazer, lá para outubro, começar a fazer o quê? O Jorei, depois a agricultura, Belo, vai por aí afora, entendeu? Então não sei se está entendendo, eu faço uma sistematização dos ensinamentos Meixo Sama, aqueles 18 temas, são aqueles padronizados assim. Faço uma outra coisa que eu estudei, cronológica, eu estudei, aliás, todos os livros de Meixo Sama, fiz vídeos, estudei 37 vídeos. Depois começo a fazer estudo cronológico dos ensinamentos do Meixo Sama, no qual tanto ele fez esse, porquê disso. Então, com esses três assim, saídos, você está vendo que eu estou pegando de tudo quanto é jeito os ensinamentos do Meixo Sama. Quando eu faço isso, aí eu passo para a iniciação, a formação de Mamerito. Por que razão? Eu começo a botar livros que existem bons, filmes bons sobre aquele assunto, e vou falando como é que eles têm a visão e eu vou botando as coisas de Meixo Sama. Outra coisa, eu começo a buscar minhas memórias, né? Para ver assim minha contribuição. Eu faço assim a memória cultural literária. Essa memória cultural literária, eu escolhi 161 livros que eu li, que eu achei bom, entendeu? E boto e faço resenha sobre eles.
Depois, memória cultural cinematográfica. Ao todo, eu tenho aqui em casa 802 filmes. Parei de botar, porque eu estou mandando para vocês aí, só essa semana eu botei 7, para vocês verem, botando no Netflix. Porque eu não quero mais começar a arquivar filmes aqui em casa, senão aqui em casa não vai aguentar mais, entendeu? Então, nós fizemos resenha de filme, por exemplo, sobre a fundamentação, deu 8 horas, 42 minutos e 31 segundos. Olha só, Pássaro Azul, Viajantes no Tempo, Shangri-La, A Lenda do Paraíso Perdido, Mistérios da Mente, Ensaios sobre a Cegueira, Jerusalém, a Profecia da Abertura do Portão Fechado, Mânica, por um Manifesto Messiânico Mundial, Admirável Mundo Novo, resenhas do filme do Anísio de Salvação e Missão, né? Encontro com Homens Notáveis, filmaço isso, abordagem científica do Jorei 1, 2 e 3, O Mundo Segundo a Monsanto, né? O Capitalismo, uma História de Amor, Dívida Pública Brasileira, Soberania na Corda Bamba e O Eterno Judeu. Memória cultural musical, e isso aí eu já fiz. Eu já fiz todas as minhas memórias em relação a isso, desde lá de baixo, fiz abertura, fiz medieval, renascença, fiz barroco, clássico, modernismo, romântica antes, nova música. Então, como eu já fiz tudo, o que eu resolvi começar a pensar a fazer? Comecei a pensar a fazer música popular, entendeu? Fora desse esquemão assim, serão 70 em vídeos que eu vou fazer para vocês, 43 temas. Vou fazer Vozes dos Povos Esquecidos. Quase ninguém tem isso. Mostrar assim, aquele cultural, aquelas coisas assim, bem primitivo, entendeu? Vou fazer música de medieval renascença, viagem à Idade Média, canções tradicionais do século XIII e XIV, Mediterrâneo, Janela para o Mundo, e romano, Oceania, Havaí, África, Oriente, canções do América Latina, eu vou fazer as canções do Brasil por todas as áreas dela, Cuba, México, Andes, vou fazer África, Madagascar, Etiópia, Egito, Ásia, China, Japão, Índia, Bali, Nepal, Oriente Médio, Irã, Síria, Bangladesh, Arábia, Europa, Rússia, Escócia, Irlanda, Bulgária, Turquia, Grécia, Alemanha, Itália, França, Espanha, Portugal e Hungria. Tá? Outros, canto messiânico, músicas instrumentais, temas de cinema. Vou fazer músicas eruditas. Serão 176 em vídeos. Blues e jazz também, serão 19 vídeos. Bom, aí entrei na memória cultural política da elite do poder, que foi a minha memória de 1943 a 1975. Aí sobre isso aí deu nove vídeos, com 8 horas e cacetada. Formação de opinião oralmente, aí foi aquela multidão. Minuto de cultura. Aí inventei esse para esse ano, com que intuito? Olha, se eu já tinha feito, aqui é a base para mim, em todo o meu trabalho, são essas 18 áreas de conhecimento, que é a sistematização do ensinamento de medição. Olhei ele por vários ângulos. Aí o que eu fiz depois? Peguei um livro e um filme bom, pertinente a uma das áreas. Esse é um tipo de abordagem. Minuto de cultura não é assim. Minuto de cultura é diferente. Eu pego o tema, aquele tema, mas não pego um livro para poder, assim, como se fosse assim, a ideia é pegar vários tópicos. É diferente. Um livro, ele é organizado, assim, entendeu? Ele vai tratando do assunto, né? Assim, linearmente, né? Esse dos tópicos, embora sejam lineares, assim, olhando em termos cronológicos, mas ele, por que você vai querer abordar esse tema, como vai ser o de hoje, que eu vou falar de Confúcio, às 7 horas da noite? Por que eu vou abordar Confúcio, entendeu? É uma coisa, eu podia abordar outra, como já foi falado um dia desse, que eu disse, a escolha às vezes não é nossa. A pessoa resolve abordar uma coisa de outra maneira, e deixa outro lado de fora, como foi com Ramayana. Né? O Mahabharata ele fez, mas Mahayana não. E Mahayana é tão bom quanto o outro. Tá certo? Bom, aí eu listei tudo, os temas como são tratados, assim, mostrando, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia, por exemplo, que é o primeiro, trata de 7
temas com 112 tópicos. Faço uma introdução, faço o Gênesis, o Êxodo, a Deuteronômio, os livros históricos, Sabedoria e Profetas, Evangelhos, Atos e Epístolas e Apocalipse. E ele vai mostrando com todos eles, quer dizer, desde religião, filosofia, ciência, mitologia, história, psicologia, sociologia, são 16. Né? Bom, e um deles é a política. Um deles é política. Acho que até eu passei, não passei não. Política, por exemplo, são 8 temas com 110 tópicos. Nós vamos abordar, além da introdução, todo tema começa com uma introdução, cada conteúdo começa com uma introdução. Depois, os temas: o pensamento político antigo, 9 tópicos. Político medieval, 10 tópicos. Racionalismo e iluminismo, 10 tópicos. Pensamentos e revolucionários, 16 tópicos. A ascensão das massas, que são 22 tópicos. O choque das ideologias, 18, e política de pós-guerra, 24. Então, hoje, o que é que nós vamos começar? Nós já demos uma introdução geral sobre a política, e hoje nós vamos abordar, então, vamos entrar no tema chamado pensamento político antigo. Isso 7 horas. 7 horas. Foi aí que vai entrar o Confúcio, por exemplo. Né? Bom, antes de encerrar esta introdução, se registram algumas observações, né? Mais ou menos, acho que não precisa ser talvez só para dizer o seguinte, que eu faço aqui uma diferença mostrando, olha, a Bíblia do século XXI é pela inteligência divina. Isso se articulou e escreveu aquilo, tudo bem, né? Os ensinamentos. Esses que nós estamos fazendo em Minutos de Cultura, por exemplo, não é inteligência divina, é inteligência superior, tá? Então, por exemplo, eles têm uma ideia que está longe do que eu tenho. Eles acham que ciência, por exemplo, para eles, muito deles, é sinônimo de realidade, é sinônimo de verdade. Para mim, não. Certo? Para mim, ciência tem muito de mentira. Tá? Bom, vamos ver os feitos de Bolsonaro e Moro na política. Eu listei, assim, tive o cuidado de listar 236 feitos, né? Sendo que 29 desses 236, que dá 13%, são do Moro, o que é significativo diante da existência de 22 ministérios. Quer dizer, se ele tem 12, você imagina, 22 ministérios passa terrivelmente. Não dá para todo mundo, cada um dos ministérios, ter 12. Então ele tinha uma parcela significativa. Vamos ver alguns listados do Moro. 300 dias de governo. Queda recorde de homicídio, redução de estupro, recorde de apreensão de drogas. Aí vem cada ponto. Eu não vou listar todo, vou dizer assim. Junto com o ministro Sérgio Moro, o combate à violência traz a confiança do investidor e gera ambiente favorável à empregabilidade e economia. Veja os números, intenções e acordos para que desenvolvamos sempre mais. Em 8 meses, quase 8.000 assassinatos a menos em relação ao mesmo período de 2018. Quase 8.000 vidas salvas. Queda de 22%, caminhando para a maior em décadas. Resultado do choque moral após nossa chegada da segurança pública feita com inteligência e eficiência pelo ministro Moro. Mesmo sendo, eu não vou ficar lendo tudo, certo? Só para vocês terem uma ideia que eu listei. Está tudo aqui listado. Estou passando as folhas, lá está aqui de prova. Bom, vou passando aqui e vai caindo. Combate à corrupção, combate 2, 3, não sei o quê. Deixa eu passando folha. Bom, quero chegar no Bolsonaro. Bom, extraindo os do Moro, Bolsonaro teve 207 feitos. Né? Tudo bem. Agora, entre os confrontos com os comunistas, que eu coloquei ele como se fosse anticomunista, não é isso? Então, os comunistas, Bolsonaro, foram 9. Ou seja, 4%. Quais foram? O alinhamento histórico com as maiores potências do mundo, como os Estados Unidos, só tende a crescer. A ampliação do leque de opções, gerando concorrência e barateamento de produtos, empregabilidade e desenvolvimento.
O crescimento do Brasil para brasileiros e para o mundo incomoda o Foro de São Paulo. Outro, ganha apoio dos Estados Unidos e Israel para a entrada na OCDE, bloco de cooperação mútua com as maiores economias do mundo. Vai na contramão de governos anteriores, os petistas e Temer, né, que visavam políticas ideológicas como o Foro de São Paulo. Participação abrirá a caixa preta do BNDES, terminou o ciclo de empréstimo bilionário e vai por aí afora, né? Que eu falei. Bom, assina ato que impede qualquer sigilo de operações de créditos bancários com o Correio. Bom, contra o BNDES, BBB, Caixa. Bom, contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, né, e mesmo com a grande mídia, eu não percebi nenhum grande feito. Uma coisa é boca, tá certo? Outra coisa é grande feito. Feito. Alguma coisa. Uma Certo? ação. Uma ação. Bom, feito isso, aí eu vou ver de duas maneiras. Eu citei os Minutos de Cultura e citei a coleção A Bíblia do século XXI, tá certo? Inteligência superior e inteligência divina. Isso. Então eu vou falar agora Minutos de Cultura sobre a política e depois eu falo Minutos de Bíblia do século XXI na política, tá certo? Mas com esse foco, né? Com esse foco, como você Dessa fala? coisa aí que a gente está vivendo. Não, sei. essas coisas Tá, não tá são bom. bem assim, não. Não, vai. É porque eu Quer dizer, perdi o início. não, ele vai para aí depois, Tá, mas tá primeiro eu dou um apanhado geral da coisa, né? Olha só, vamos lá devagar. Ó, se todos pudessem ter o que quisessem na hora em que quisessem, não haveria aquilo que chamamos de política. Bom, isso aí é o que pregou o comunismo. No final das contas, o socialismo é de acordo cada um com a sua capacidade. No comunismo é cada um de acordo com a sua necessidade. Tem necessidade? Tem. Então você vê, então para eles, nessa ótica, a política acaba. Acaba o Estado. Isso é a ideia do comunismo, é isso, é acabar o Estado, acabar a política, né? A despeito do sentido exato da complexa atividade conhecida como política, e como esse trabalho mostra, ela tem sido compreendida de diversas maneiras. É claro que a experiência humana nunca nos dá tudo o que queremos. Não. Em vez disso, há concorrências, há embates, fazemos concessões e às vezes temos de lutar pelas coisas. Assim desenvolvemos uma linguagem para explicar e justificar nossas demandas e para desafiar, contradizer ou satisfazer as do outro. Dos outros, aliás. Essa pode ser uma linguagem de interesse, tanto do indivíduo quanto de grupos. Ou pode ser a linguagem de valores, tais como direitos e liberdades ou divisão igualitária e justiça. Mas no cerne da atividade política, desde o seu começo, está o desenvolvimento de ideias e conceitos. Essas ideias nos ajudam a estabelecer o que queremos e a defender nossos interesses. Mas essa imagem da política e do lugar das ideias que lhe dizem respeito não é tudo. Ela sugere que a política possa ser reduzida a questões tais como quem fica com o quê, onde, quando e como. Bom, eu vou simplificar um pouco, porque para não ficar... Aristóteles disse o seguinte, que é natural para os homens viverem de forma política. Então, a sociedade política existe com a finalidade das nobres ações, não por mero companheirismo, assim diz Aristóteles. Então vamos ver, eu vou sacar 4, que eu vou botar aqui depois para a gente ver. As 4 grandes visões políticas. Quais são? Uma delas é moralismo político, a outra é realismo político, a outra é pragmatismo político e a outra é ideologia política. Tá certo? Então vamos ver. O que é que esse moralismo político é? Aristóteles achava que não se deveria permitir a todos os seres humanos a participação na atividade política. Naquele tempo ele falava que
as mulheres, os escravos, os estrangeiros estavam excluídos do direito de governar a si mesmo e aos outros. Hoje em dia, há algum tempo atrás, analfabeto não votava, tá certo? Hoje eu não sei. Hoje a gente pode botar. Eu sou favorável a isso. Assim como não tem que fazer curso, às vezes, para algumas coisas, tem que fazer curso para cidadania. Não passou, não vota, pô. Não sabe nem o que é, o que está fazendo, pô. Vai votar para quê? Para ser corrompido lá, ganhar R$ 50 e votar? Não. Não, todo mundo tem que votar. Não, não, não. Tem que ganhar direito para poder votar. Direito. Tem que ter direito para poder votar. Não tem só, assim, tem um dever para poder chegar lá. Tudo não é direito, não. Direito, direito, direito. Por quê, porra? O cara é um analfabeto, um burro, não sabe nada, cara. Vai ser enganado. E a gente é que paga a conta. Ah, porra. Bom, no entanto, sua ideia básica de que a política é a única atividade coletiva direcionada a certas metas e fins. Por isso que eu fiz a pergunta lá da outra vez. Quais são os seus fins? Quais são os fins de Bolsonaro e Moro? Aí está relacionado com moralismo político. Mas quais fins? Muitos pensadores e políticos, desde o mundo antigo, desenvolveram diferentes ideias a respeito dos objetivos que a política poderia ou deveria atingir. Tal abordagem é conhecida como moralismo político. Para os moralistas, a vida política é um ramo da ética, ou também chamado da filosofia da moral. Perceberam? Não vou nem falar mais nada. Por exemplo, questões, dentre elas estão valores políticos, tais como justiça, igualdade, liberdade, felicidade, fraternidade, autodeterminação nacional. Isso tudo faz parte do moralismo político. Chega às utopias, né? Thomas More, a República de Platão, isso eu já falei, não sei quantas aulas sobre isso. Bom, então vamos falar sobre o realismo político. Outra tradição relevante de pensadores rejeita a ideia de que a política existe para oferecer valores éticos ou morais. O cara não tão preocupado com isso, com o moralismo político. Né? Tais como felicidade ou liberdade, nada disso. Em vez disso, eles argumentam que a política tem a ver com o poder, que é o meio pelo qual os fins são alcançados. Por isso que eu falei lá no negócio do Moro e do Bolsonaro. Quais são os seus fins? Quais são os meios que você... Quer dizer, você está caindo dentro do moralismo político ou você está caindo no realismo político, está entendendo? Não sei quando eu estou falando isso, estou querendo dizer o seguinte, você pensa nas pessoas falando, dando opinião e não conhece nada disso, não sabe nada. Agora vocês vão... Porque quando eu dei aquela passagemzinha ali rápida sobre o CCP, né, o que ele está produzindo, o que eu quero dizer com isso, que é a programação de 2020? Eu acho que a gente tem que chegar a fazer isso. É um dever da gente fazer isso. É muita ignorância. Mano. E quando a gente fala muita ignorância, ele está falando o seguinte, é a incapacidade, inclusive, de governar uma nação. Então você não pode esperar muito das pessoas. Não tem gente capacitada. Então eu estou me sentindo na obrigação de colaborar com essa formação. Por isso que eu falo, mas como é que é a minha base? A minha base é aqui, a sistematização dos ensinamentos do Meixo Sama. Catuca de várias maneiras para todo mundo saber, por ano, por qualquer negócio, tá certo? Mas depois eu começo a buscar os melhores livros, os melhores filmes, para começar a botar aquela coisa com o que existe de melhor a isso e para a gente fazer uma reflexão. Entendeu? Bom, vamos lá devagar. Então, o poder que é o meio pelo qual os fins são alcançados, os inimigos derrotados e as concessões mantidas, sem a habilidade de alcançar e exercer o poder, os valores a despeito de quão nobres possam ser, são inúteis. O que pode acontecer com a gente aqui? Eu quero isso, quero aquilo, vamos fazer isso, fazer aquilo. Tem poder? Não tem, porra. A gente está se enganando, pô.
Mas isso eu vou falar lá na frente. Esse acontecimento que está acontecendo aí tem que ver precisando todo aqui, né? Bom, o grupo de pensadores que focam no poder em vez de na moralidade é descrito como realista, né? Aí nós temos Maquiavel, Thomas Hobbes, né? Para Hobbes, por exemplo, o estado de natureza sem lei é aquele da guerra de todos contra todos. É o que pode acontecer no Brasil. Com essa divisão que existe aí, Uhum. não há contrato social mais nenhum. Uma das coisas que não existe justiça. Esquece isso. Lewandowski faz o que ele quer, Gilmar Mendes faz o que ele quer, protege quem ele quer. Aí vem o pragmatismo. Como o realismo e o moralismo são grandes visões políticas, então, ao lado desses filósofos políticos, há uma antiga tradição similar que é a pragmática. Por exemplo, o problema da guerra e do conflito jamais será erradicado para eles. E argumentos a respeito da relação entre os valores políticos, como liberdade e igualdade, talvez nunca sejam resolvidos, mas talvez possamos progredir no desenvolvimento constitucional, na determinação de políticas e na garantia que os governantes tenham a maior estabilidade pessoal. Sim, mas para onde? Para quem? Quem botou ele lá? Isso aí é o que nós vamos abordar hoje um pouco, né? Quer dizer, claro, vai abordar muitas vezes, mas vamos abordar hoje. Quando a gente fala em Confúcio, é isso aí, entendeu? Dê umas piadas, 7 horas da noite, não perca, para vocês terem uma ideia. Aí vem o surgimento, né, da ideologia política. Bom, nós temos Hegel, Marx é um famoso nisso aí, né? Como com as ideias, eles explicam como as ideias de cada período histórico, ideologia, né? Refletem, eles explicam como as ideias de cada período histórico diferem porque as práticas e instituições das sociedades são diferentes e o significado das ideias muda com a história. As instituições que existem hoje e antes, antes dessa Constituição de 1988, né? Era diferente, cara. Aqui, ó. Difere porque as práticas e instituições das sociedades são diferentes. Hoje elas dominam, naquela época não. Você acha que um cara do Supremo, ou um cara, não precisa ser do Supremo, não, qualquer cara que seja do Poder Judiciário, ganha o que ganhava antes? Ganhavam nada. Começaram a ganhar. Entendeu? Platão e Aristóteles pensavam a democracia, olha só, Platão e Aristóteles, não é qualquer vagabundo não, hein? Sabe como é que eles pensavam? E às vezes você pensa isso, você pergunta ao cara, como é que você acha como é que você acha que é a democracia? O cara fala um monte de asneira, né? Porque Platão e Aristóteles não, eram grandiosos. Olha aquele. Platão e Aristóteles pensavam a democracia como um sistema perigoso e corrupto. Ao passo que a maioria das pessoas no mundo moderno a veem como a melhor forma de governo. Olha só. O pessoal diz que tem uns que falam assim, aquela frase, né? Todas as coisas são ruins, mas a menos ruim é a democracia. A menos, então, uma porcaria também, pô. O que é que você prefere? Se alguém te faz uma opção entre merda de cachorro para você comer ou merda de cavalo, né? Os ismos da política ideológica, do comunismo, socialismo, do conservadorismo, fascismo, né? Aquele negócio dos fins justificam os meios, brutais ou injustos, né? A política ideológica parece ser uma luta perpétua ou guerra entre campos rivais e irreconciliáveis, né?
Porque às vezes eles gostam de ver isso aí como se fosse uma coisa, uma competição entre time de futebol, né? A paixão em vez da razão seria mais importante na escolha por um time. E a vitória, em última instância, é o que conta. Olha que, isso aí o que é? Isso é o petismo aí. Ou então também, bolsonarista fanático é a mesma coisa também. Pô. Também não consegue ver a realidade, não. Bom, eu acho que aqui eu dou uma parada aqui para a gente continuar de novo. Agora, então esse minuto de cultura sobre a política, né? Eu dei uma ideiazinha, que as quatro grandes visões políticas é o moralismo, realismo, pragmatismo e ideologia, não é isso? Agora vamos ver isso aí diante de. Nós não fizemos o anterior, a parte anterior não foi, que a parte 3 grandes feitos de Bolsonaro e Moro. Então, diante disso, qual a conclusão a que se chega quanto? Quanto que? Moro continua respeitado e Bolsonaro continua presidente. Aí eu botei assim, para fazer o quê? Quais são os seus fins? Olha aí, agora está ficando mais claro. Quais são os meios empregados? Quais são os seus conselhos sábios? Quais são as suas ideologias? Perceberam? Eu botei eles frente o que são os tipos de política, o que elas pretendem, o que elas têm que fazer. Bom, dito isso, então nestes 845 dias, ou seja, 60% dos 1.430 dias destinados ao exercício de presidente da República, o que se viu? Não sei se é 60 ou 40, agora eu fiquei na dúvida. Ele tem um ano e pouco, né? Acho que é 40%. O que se viu, hein? Moro não se mostrou antipetista, parecendo ser adepto de quê? Do moralismo político. Onde se pudesse progredir aonde? No desenvolvimento constitucional. Ele saiu respeitado, talvez em termos de alguém que considerou o moralismo político, como dizem que queria que a investigação atingisse, uns dizem isso, né? Que queria que a investigação atingisse também o filho do Bolsonaro. Se isso é verdade ou não, não sei. Se ele ameaçava a reeleição do Bolsonaro por ser mais bem avaliado do que ele pelo povo, então Bolsonaro ficou atrapalhando o seu trabalho. E Moro quer ser respeitado no seu cargo. Acho que também não se sabe. Se Moro tem uma ambição política e quer vir candidato à presidência da República em 2020, por isso saiu, não tenho a menor certeza. Se Moro traiu o Bolsonaro, muito menos tenho ideia. E agora vai começar a dizer, vai ter gente, um do lado do outro, vai ficar falando. Talvez do lado do Moro não tenha tanto, porque ele saiu e não tem tanto, a não ser que ele consiga arrumar um partido, por exemplo, que tenha força para responder. Se ele não arrumar partido, acho que não tem partido nenhum, então ele vai sofrer muito mais coisas que a gente não tem nem ideia se aquilo é verdade ou não. Eu digo o seguinte, eu fiquei triste com a saída do Sérgio Moro, mas fiquei mais triste pela rapidez com que ele fez aquele pronunciamento. É, sabe por que eu esperei um pronunciamento dele quando o Supremo Tribunal Federal soltou o criminoso do Lula, do José Dirceu? Soltou os bandidos por causa da Covid-19. E ele ficou em silêncio, pô. Eu esperei um pronunciamento dele quando idosos foram atacados na rua por representantes de governadores, mas ele ficou em silêncio. Eu juro que achei que ele fosse se manifestar quando os comerciantes foram atacados por policiais e obrigados a fechar os seus estabelecimentos na marra, mas silêncio. Quando os ambulantes e feirantes tiveram suas mercadorias destruídas por policiais, eu pensei, agora ele vai se posicionar. Nada. Mas quando ele foi contrariado, ele rapidamente se manifestou. Uma pena, uma pena. Enfim, o que eu tenho certeza é que essa sua demissão nesse momento não ajudou o Brasil. Moro não foi político. Talvez ele nem saiba o que seja isso.
O seu mundo, que ele deveria ter ido, o seu mundo, é o Supremo Tribunal Federal. Falta cancha para a pessoa, entendeu? A pessoa se torna, olha só, se torna advogado, formada em aquelas universidades ali, né? Cheio de petista, enchendo o saco, né? Aí o cara vai para fora para estudar as coisas, mas fica dentro daquele mundo do direito, não sei o quê. Aí bota ele na política, ele não sabe fazer isso. Pode ser, entendeu? Por outro lado, Bolsonaro não tem se mostrado grande anticomunista, não. Olha a frase que foi usada lá do grande feito dele. Apenas incomoda o Foro de São Paulo e não o fecha. Aquilo ali é anticonstitucional, seria permitido por lei, mas ele não fecha. Seria ele que nem Moro, somente um adepto do moralismo político, sem realismo? Lembra do realismo? Sem realismo político? Que a ponto de deixar ele está deixando o poder para a existência de um parlamentarismo compartilhado entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. E o que ele faz? Quer fazer um jogo lá dentro, botar o Centrão, contrair o Centrão. Se você quiser pegar o Centrão, você vai ter que dar coisas para ele. Aí entrou no Doma lá da cá, para tirar o Maia. Tira o Maia de outra maneira, cara. Eu já falei tantas vezes. Bota a investigação, obriga as pessoas a investigar o Maia. E vai descobrir um monte de coisa, pô, tira ele, pô. Já falei isso. Vai ficar batendo boca com o pessoal da Rede Globo. Vai lá, que deve estar cheio de problema naquilo lá. O que ambos, Moro e Bolsonaro, têm mesmo, né? Além de moralismo político, eu acho, é a ideologia política do capitalismo liberal com traços de conservadorismo. Traços. Logo, são praticamente iguais ou semelhantes. E que estavam prestando um grande serviço à nação no sentido de tirar aquela quadrilha criminosa do poder, que eram os petistas e seus puxadinhos, bem como os creptomaníacos nacionais. Né? Só pensa roubar. Eu acho que quando ele não rouba, ele fica assim, batendo com a mão, né? Como é que chama de... Como que se dá para isso? De abstinência. Abstinência de não ter um trocadinho, um roupinho, não sei o quê, papapá, não tem isso. Mas os exploradores internacionais, abocanhando as nossas riquezas, com a que ocorre com a nossa dívida externa, nunca auditada, permanece. E pelo que tudo indica, não serão incomodados, não. Naqueles seus anseios vorazes com a nossa pátria. Bom, vamos ver agora a Bíblia do século XXI sobre a política. Neste volume 10 da política que eu mostrei para vocês, da coleção Bíblia do século XXI, se aponta em termos materiais. Não vou nem falar espiritual, porque senão fica muito confuso. Aí tem que falar aquele negócio que existe lá do outro lado. Vamos deixar nesse lado aqui. Se podem distinguir 3 grandes tipos de poder em sociedades humanas. Quais são os 3 grandes tipos de poder? Político, econômico e ideológico. Tudo bem? Em linhas gerais, o governo é uma instância máxima de administração realizadora, geralmente reconhecida como liderança de um Estado, ou deveria ser a liderança de um Estado. Bolsonaro tem gente que já está tirando isso de você. Ou de uma pátria, de uma nação, que engloba princípios que orientam o comportamento humano em termos filosóficos, como a moral. E poderes, permissões que uma pessoa ou entidade recebe de outra para agir no seu nome em termos jurídico-político, como judiciário, executivo e legislativo. Assim, o governo reúne a ética no princípio moral, a justiça no poder legislativo, judiciário, o governo nos poderes executivo e legislativo, vai por aí afora, né? Tem uma hora que se fala assim, ó, o maior desejo do ser humano sempre foi a busca da felicidade. E para alcançar esse intento, surgiram na China e na Europa teorias
éticas, etc. Espera aí. É isso que vamos tratar ainda hoje às 19 horas, com 1 minuto de cultura, falando sobre política com um tempo, pensamento político antigo, 800 antes de Cristo a 30 depois de Cristo, com 2 tópicos. A gente faz uma introdução e depois, se desejares o bem, o povo será bom. Isso é o Confúcio. Ética. Está vendo? Não se falou em poder nenhum aqui. Se desejares o bem, o povo será bom. O Messias Meixo Sama deixa claro em poemas, 3 poemas dele. Paraíso terrestre, o belo mundo administrado apenas pela virtude, sem pender para a teoria e nem se apoiar em leis. Os problemas de um país não são solucionados porque falta sinceridade àqueles que administram. Está chegando o momento de surgirem neste mundo pessoas sinceras, mesmo sem nome e nem posição. No volume 10, para vocês terem ideia, assim, da política, né, ele compreende 3 tópicos. Tem 121 itens. A ética tem 17, a justiça tem 41, o governo tem 63. Então, para a gente não ficar falando isso aí, muita coisa, então vamos destacar apenas 6. Vou dar os nomes dele. O comunismo é um movimento político, social, místico, egoísta, que impõe ideias. O capitalismo é um materialismo apegado à exploração desmesurada. No entanto, o ideal é o caminho do meio que salva o indivíduo e a sociedade. O extremismo partidário é prejudicial ao país e ao povo. A solução é o método isonomia. Radicalismo é seguir a doutrina com ensinamentos profundos e poderosos. Ativismo político sem ismos é democracia. Olha, os dois, ativismo político sem ismos e democracia, né? Necessidade de todos. Olha só. Bom, já falando isso aqui de saída, você vê o seguinte. Aí você vai dizer, você é Bolsonaro, você é Moro. Pô, cara. A gente tem que entender as coisas por etapas. Qual é a nossa força? Né? Se tivesse muita força, era levar as coisas para quê? Nem comunismo e nem capitalismo. Aí o pessoal não me entende, porque é sempre aquilo. Pô. Não é branco, tem que ser preto. Se não é preto, tem que ser branco. Pô, não tem marrom, não tem vermelho, não tem um monte de coisa, cara. Não tem pensamento dialético na sua cabeça, não, cara. Então, se eu defender o Moro, vão dizer que eu sou anti-bolsonarista. Se eu defender o Bolsonaro, vou dizer que é anti-Moro. Pô, cara, os dois, juntos, eles estavam fazendo uma coisa para o cenário brasileiro, que era horroroso, até com a Lula, não, aquela burra, como é o nome dela, Dilma, na topeira, como é que chegou a presidente da República? Aquilo não liga um tico-teco, não liga aquilo. Então foi aquilo que administrou o nosso país, aquilo que arrasou o nosso país. O Lula já estava arrasando, mas ela chegou e pofre, botou mesmo, ainda foi reeleita ainda. Sabe como, né? Por que ela foi, sofreu impeachment? Porque ela falou tudo mentira. Disse que estava tudo bom. Lembra da energia? Abaixou a energia, depois subiu a energia. Tudo mentiroso. Eles não têm coisa nenhuma com a verdade. Agora, por que você diz assim? Por que você não é totalmente Bolsonaro nem Moro? No final das coisas, né? No início, nessa situação aqui, a curto prazo, né? Talvez até a médio, não sei. Não, eu estava com os dois juntos. Por que eu ficava, às vezes, mais com o Moro, achando que ele era mais o cara do que o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não age na coisa que eu acho que ele tem que agir. Ele ainda continua achando que vai dobrar o Supremo Tribunal Federal, que vai lá com o Congresso, vai botar o Centrão. Cara, isso é... Eu não posso ficar a favor de você, e você é o presidente. Não adianta você querer jogar muita coisa em cima da culpa do Moro. Não é isso. Você é o presidente.
E você está jogando muita coisa nas costas do povo. Não, vai para a rua, não sei o que, para você fazer o quê? A gente faz manifestação numa direção, você faz outra coisa, pô. Aí vai ficar falando, e tem muita gente que sempre acha que você tem razão. Era a mesma coisa que faziam com o Lula. As pessoas não têm crítica em relação à pessoa. São fanáticos, ficam fanatizados. Ô, camarada, vê a pessoa, vê o que ele está fazendo realmente. Entendeu como é que é? Agora, achar que também com o Moro é o carão, não. Mas se ele botasse, se ele fizesse o que ele fez com o petismo, se ele botasse esses outros, olha só, botar Gilmar Mendes na cadeia, se ele fizesse isso, estaria ótimo. Essa limpeza é necessária, esses caras atrapalham o país, entendeu? Agora, dizer que em última instância eu sou um dos dois, não. Simplesmente dizer que o Bolsonaro é anticomunista. Foda-se. Porque eu também não sou capitalista, pô. Tá entendendo a questão? Então, quando você não é uma coisa nem outra, você tem que ver o que está causando maior estrago, você fica ajudando. Mas não é que você fique lá daquele lado, não. Acreditar em capitalismo liberal, com Paulo Guedes, não sei o quê. Não, mas na situação atual é melhor do que aquela porcaria que existia ali, que eu já esqueci, o Manteiga, aquele Manteiga lá. É melhor do que aquela porcaria. Fazer a contabilidade criativa, pô, cara. Aí é demais, é muita mentira, entendeu? O Paulo Guedes não vai mentir, ele vai fazer o troço errado, mas o outro não, o outro mente, faz coisa errada, faz confusão, nossa senhora, entendeu? Bom, mas eu não sei nem se eu preciso ler. O que fala aqui, né, sobre esses itens, são muito claros. Quer dizer, eu vou pegar um só, para escutar mais o que vocês querem falar a respeito. Né? Olha só. O ativismo político, esse último, né, seria o último. Ativismo político, sem democracia, olha só. Ele fala assim, não se trata de comunismo, nem tampouco de socialismo, capitalismo ou democracia. Isso é missão. Isso nascerá a manifestação de uma profunda administração de Deus. Mantendo somente conversas mundanas, desinteressantes, sem nenhuma preocupação religiosa, política, filosófica ou artística, não progridem. Permanecem estáticos, embora a maioria das pessoas se comporte dessa maneira, não tenho, olha só, não tenho intenção alguma de censurá-la. Estou apenas chamando a atenção para uma realidade irredutível. E vai por aí fora, tem muita coisa, né? Eu acho que é melhor vocês. Porque assim, foi uma hora certinha, 5 horas da tarde, 4 às 5. Eu corri muito, não fiz as coisas todas que eu fiz, mas eu acho que deu uma ideia, né, do que está acontecendo. Agora a pessoa. Não sei assim que é o céu. A Jussara colocou, o nosso presidente joga xadrez e não dama, aguardar o tempo certo. E a Maria Lúcia colocou, seria maravilhoso se alguém que está sofrendo sem saber o que ouvir, sem saber o que fazer, ouvisse um pouco desses ensinamentos. O tipo da Jussara, você vê que é o seguinte, ó, o que ela fala, né? Ela tá dizendo, quer dizer, eu vou dizer como eu interpreto, não quer dizer que eu esteja certo, não. Mas ela é o tipo de pessoa que ela acha que o Bolsonaro tem coisinha dentro da manga para... Ele está sabendo que ele está fazendo tudo, entendeu? Essa é a posição de muita gente. É uma das posições das pessoas, é essa, que o Bolsonaro sabe o que está fazendo. Só que eu acho que ele não sabe o que está fazendo. É uma diferença muito grande, né? É questão de achar, eu não acho. Agora, por que eu não acho? Porque eu vejo as ações dele. Eu não acho por causa das ações dele. Porque, por exemplo, você dizer assim, a democracia. Democracia, tudo bem. Democracia, você... É o povo que está no poder? É o povo? Não, tudo bem. Não, o povo é que... Quando você começa a botar
adjetivos, aí eu começo a ficar confuso. Democracia representativa. Pois é, porque o que a gente tem é isso, né? Aí começa a ficar confuso para mim. Democracia representativa de alguma coisa que não nos representa. Então é complicado. Por que razão? Porque o povo é burro, ignorante, vai botar a gente lá e vai ser a maioria, porque a maioria do povo, tem maioria, muito grande, muito grande. Os eleitores, se você botar todos, quantos têm consciência? Você vê assim, o próprio STF, né? Como é que ele se estrutura? Quer dizer, você tem ministro colocado ali que foi colocado por outros presidentes da República. Como é que o cara que está numa outra vibe vai governar, vamos dizer assim, com aqueles caras do STF que estão lá, que estão em outra vibe, entendeu? Aí já é um pouco mais confuso. É complicado. Que é o seguinte, que as escolhas são feitas por presidentes no momento. Isso. Aí entra outros, aí você está falando. Pois é, olha só, do momento que entrou um presidente, ele tem que constituir um outro STF, alinhado com ele, entendeu? Porque como é que vai? Aí a discussão... Ou então é a meritocracia, né? Ou então a meritocracia técnica, o cara vamos dizer assim, se abstém de um posicionamento político, entendeu? Não, olha, você está entrando numa questão que no fundo, por que as coisas não dão certo? Simplesmente por uma razão. Eu vou bater sempre nessa tecla. Nós não temos pessoas qualificadas. Nós não temos pessoas qualificadas. Aí você vai dizer, simplesmente técnica? Com a sua profissão? Não, moralmente. Moral, espiritual, né? Eu acho que é isso. Não existem essas pessoas. Então, por isso que a gente fica à deriva, pô. E acreditando num cara qualquer, pô. É assim que a gente vive. Por isso, volto a falar, vou falar sempre isso, que eu queria passar para você, mas é muito grande, porque o nosso Centro Cultural Paradisíaco, ele tem muita coisa. Então fica difícil até para a gente parar e dizer o que ele tem, entendeu? E é difícil as pessoas saberem, porque tem gente que nem sabe que tem um www.centroculturalparadisíaco.com.br, tem tudo, ninguém nem sabe disso. Se sabe, também não quer ir lá. Olha só, o problema é que formar as pessoas demora muito tempo. Você vê, do ponto de vista material, formar um médico. Quantos anos para formar um médico? Bom, o cara tem todo o período escolar dele, depois que entra para a universidade ainda continua, tem que fazer residência e por aí vai. Especialidade, né? Olha quantos anos para fazer. 20 anos. 20 anos de estudo. E a gente fica pensando que para formar um mamerito, aquele que lê, estuda e pratica os ensinamentos, primeira coisa, você diz assim, mas ele está lendo o ensinamento. Tá. Aquela coisa de estudo vivo, estudo morto. É povão? Tudo bem. Possivelmente ele é um analfabeto funcional. Sabe o que é analfabeto funcional? Ele sabe ler palavras. Ele sabe, está lendo palavras lá. Naquela palavra é aquela palavra. Ele sabe isso. Mas interpretar o texto, não sabe interpretar o texto. Então, analfabeto funcional. Está lendo os ensinamentos de missão. Tudo bem. Não está entendendo porra nenhuma. E aí? Então, precisa existir formação. E a igreja não faz formação. A preocupação da igreja sempre foi com o encaminhamento e donativo. Não é para formar pessoas. E na hora, ele está precisando se fazer isso. Então eu estou assumindo essa responsabilidade de ajudar nesse sentido. Então por isso que eu não vou ficar muito preocupado. Eu faço assim, como eu fiz do coronavírus, como fiz da coragem, como fiz falando da dialética negativa, para as pessoas terem uma ideia das coisas, entendeu? Mas saio fora, porque eu não vou ficar meio... Eu vou ter que fazer um trabalho global, que aí é minha responsabilidade. Vou fazer esse trabalho global. Agora eu vou falar política, amanhã eu vou falar, sabe o quê? Economia. Outro dia eu vou fazer o quê? Negócio, entendeu? Vou mostrando às pessoas como é que são as coisas. Eu estou vindo lá de trás, dependendo da situação, porque tem coisas que são de um grupamento mais antigo, né?
mitologia, a Bíblia mesmo, entendeu? Tem coisas que são mais recentes, por exemplo, o feminismo. O feminismo é uma coisa da agora, entendeu? Mas a gente vai falar também. Mas deixa eu ver se tem mais perguntas. Não. Ah, agora entrou um. Não. Não. É a mesma coisa da Jussara. Nenhuma ideia. Não, era a mesma. Que rebobinou aqui o Facebook. A Maria Lúcia, pelo que eu entendi, assim. Falamos ensinamentos de medição, né? As pessoas têm um. Bom, primeira das coisas mesmo, a pessoa tem. Isso aqui que nem ginástica eu estou achando. Tem pessoas que escutam o outro falar, só precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que e tal. O cara escuta, mas não faz nada, entendeu? Então, assim, falar dos ensinamentos é verdade, mas o cara não tem vontade de ler. Você vê, eu faço essas coisas assim, quantas pessoas realmente têm vontade de entender o que eu estou falando, faz pergunta, retruca, faz não sei o quê, se envolve, entendeu? Ele quer saber, ele quer dialogar, né? Isso é uma outra coisa. O senhor Luiz Mota, como é que o senhor está, senhor Luiz Mota? Boa tarde, amigo. João Carlos. Agora, Jussara, nosso chefe da Messiânica, Reverendo Rezende, está na terceira aula dos ensinamentos. Informou. Rodrigo Maia, ninguém quer falar nada, ninguém quer comentar nada. Eu já comentei. Não quer falar mais nada. Não escrevo. Mas pelo menos entenderam qual é a questão? O que está acontecendo é isso. No Brasil. Acho que eu botei. O restante você vai ver é falatório. Não vai ficar falando do outro, vai ficar falando. Isso é que tá. Isso assim, é que tá muito chato, porque. Dividiu. Tá dividido e tá dividido mais ainda agora. Entendeu? Tá muito dividido. Só indo para uma ilha deserta, ou então para uma montanha e virar ermitão lá. Entendeu? Porque não encheu isso. Nossa. Porque assim, poderia dizer o que uns dizem, né, que eu também não sei se é verdade, dizem que o Bolsonaro com aquele amigo lá dele, o cara da polícia, né, acho que da polícia, que o cara da polícia tinha dados, né, que iam poder... No fundo eles estavam fazendo um jogo que era para, junto com Dória e tal, etc., para tirar o Bolsonaro. É isso que eu estou entendendo, entendeu? O Moro não teria, vamos dizer, jogado para fora. O Bolsonaro está sabendo e o Moro, pelo que eles dizem, que o Moro sabia, não contou para o Bolsonaro. Se isso é verdade ou não, meu amigo, que agora vai ser um tal de querer botar o outro como traidor, já estão chamando de traidor, já estão chamando de tudo. Aí, por outro lado, também você pode ver, será que uma das coisas que foi básica, olha só, pessoal, é basicão. Bolsonaro tinha dito que não ia se candidatar no Supremo. 2022, ele já está dizendo isso há muito tempo. Entrou e começou a querer ser reeleito. Aí tirou as ambições das outras pessoas. Se ele quisesse ser, podia ser lá em 2021, ele não vou mudar de ideia, mas ficava junto com as pessoas. Então, ele ajudou muito na divisão. E hoje, com essa do Moro, que não soube, tem que saber contemporizar, fazer alguma coisa assim, não. Quer fazer muito moralismo político, o que vai acontecer? Está cada vez mais perdendo poder. E aí, para ganhar o poder, vai querer se aliar ao centrão? Quer dizer, você só analisar o comportamento da pessoa. Então você vai dizer, não, ele sabe que... Não sabe o que faz. Para uma pessoa eu falei o quê? Eu falei assim, disse para ela, vamos analisar só as consequências. Entendeu? Aí teve uma vez que a pessoa ainda falou assim, as consequências, não, mas aí um argumento desse tipo, vamos parar de conversar. Não dá para conversar assim. Para mim não dá.
que aí como é que o Centrão exigiu que tirasse o Moro para... Aí o Bolsonaro ficava junto com o Centrão, tirava o Maia, aí podia governar. Pô, tanta... não. Porra, assim não dá, cara. Porque aí começa a nego a inventar milhões de coisas. Alguém te contou isso para você ficar falando isso? E você quer que eu acredite numa coisa dessa? Você não tem informação nenhuma, cara. Você achar que você pode ficar... como é que chama isso? Você vai falar já... Elucubrando. Decubrando coisas que... Não, isso aí é fácil, pô. Isso é pensamento giratório. É pensamento giratório. A gente, para ter a informação, é muito difícil, cara. Por isso que eu coloco assim, as coisas dessa maneira. Ó, Bolsonaro e Moro, os dois são praticamente a mesma coisa. É claro que tem diferenças entre eles, mas praticamente a mesma coisa no que podem fazer. Né? Divididos vão ficar muito mais confusos. Vai ficar confuso para os dois. Se o Moro, por exemplo, quisesse candidatar, como dizem aí, pelo PSDB, ele fala qualquer coisa, vai ficar mais ruim ainda para ele. Então, o que acontece? Como Meixo Sama fala que também não é capitalismo, então se Bolsonaro só diz assim, sou anticomunista, sim. Ou antipetista, sim. Antipetista quer dizer que pode ser do PSDB? Anti-Bolsonaro, anticomunista quer dizer o quê? Que é capitalista? Qualquer coisa, entendeu? Eu estou usando a lógica, estou vendo as coisas. Então não posso ficar muito dos dois lados. Acho que os dois lados tinham uma forma de agir. Na minha visão, aí o pessoal diz, não, ele vai botar agora um general lá. Meu amigo, deixa eu só completar isso aqui. Meu amigo, eu fui da Marinha. A gente eu fui para a Marinha, porque como eu precisava de dinheiro, meus pais não tinham dinheiro, tinha que pensar no meu futuro. Então, eu fiz o ginásio, então não precisava nem fazer o científico, ou fazer o técnico, de nada, entendeu? Você, então, fazia aquele concurso, passava, então você... O que eu via lá? O pessoal ficava fazendo esporte, lá a gente andava de barco, né? É uma vida assim, você vai ganhar seu dinheirinho, seu soldo, se você mudar, você vai para outro lugar, outro estado, aí você ganha dinheiro para se locomover, né? Aí você vai ganhando dinheirinho, vai promovendo, entendeu? Aí você pensa assim, mas é só no Marinho? No Exército é a mesma coisa, cara. Aí o que é que eu estou levantando para você? Existem pessoas, ou a maioria, que sejam realmente patriota? Não. Aquilo ali é uma cabine de emprego. Entendeu como é que é? Então, esses camaradas tudo, eles têm que botar lá a mão no peito quando toca o hino nacional, hasteia a bandeira, mas tudo é forma, cara. Uma coisa é a pessoa realmente viver, ter aquela coisa de dentro. Não é de forma, não de fora. Então, quando se fala assim, bota os militares nacionalistas, não acredito muito não. Até agora, para mim, não apareceu um. Às vezes aparecem uns caras assim que dá impressão. Augusto Heleno, o Braga Neto, já foi o Mourão, agora também não sei o que ele está querendo. Então, no fundo, é o seguinte. Aí o pessoal esquece assim, não, o negócio não é os militares. Tudo bem. Então é a força do povo contra essa oligarquia que existe. É um grupo de umas 200 famílias mandando no Brasil. É essa a questão? Tudo bem. Então a força do povo não é dos militares, é do povo. Porque o militar também não quer porra nenhuma. Não, então é do povo. Daqui a pouco não. O que a gente tem que se pegar? A força do americano. O americano tem que invadir aqui.
Porque se não conta nem com o militar, não conta com o povo, então o americano tem que invadir aqui. Não, porque se daqui a pouco os esquerdopatas aí, com algumas outras coisas, invadem aqui, o que a gente vai fazer? Tem que contar com o americano. Aí daqui a pouco nós estamos dominados. É. Por isso que a minha coisa eu tenho que fazer formação com pessoas, para existir líderes para serem criados. Mas a Ana está apontando aí que alguém está lá. Não, assim, as pessoas colocaram algumas coisas aí, lê. Tá bom. Hermínio, acho que muita coisa vai aparecer, essa saída do Moro está esquisita. Aí o Luiz Mota falou para ela, eu também penso assim, não tenho nem opinião sobre o que está acontecendo, tudo muito estranho. E a Jussara falou que lá está estudando a 3ª aula dos ensinamentos, direto de São Paulo, que ela foi convidada, e pôde falar que está há 18 anos estudando com você. Olha, estranho, mesmo que se revele alguma coisa, tá certo? Seria alguma coisa fora do que eu estou falando aqui? Vamos ver, a nível de conspiração, né? O Moro, já me disseram isso, eu nem quis falar isso para vocês, porque eu acho que o Moro é comunista. Olha só, foi falado isso, o Moro é comunista. Então ele está ajudando os comunistas, né? Não, mas estou dizendo o que o pessoal fala. Né? Porque o estranho, por exemplo, olha só quanta coisa estranha que poderia ser. O Moro é comunista. O Moro está querendo se associar com as pessoas para ser presidente da República. Né? E ele vai sair pelo PSDB. Já me falaram isso com firmeza. Ou pelo DEM. Até foi o João, se não me engano. Pelo DEM. Não, acho que é pelo PSDB. Tem mais cara de tucano. Bom, olha só. Já tem duas possibilidades, né? Duas coisas. A terceira, você pode botar o seguinte, ó. Moro, como eu estava falando para você, é uma das hipóteses. Moro não é daquela ala da Igreja Católica. Como é que é o nome? Pode ser. Não, ele eu acho que é maçom também, se não me engano. Maçom? Como é o Mas nome também daquela ala da Igreja Católica? o Opus Dei. Opus Dei. Pode ser, outra hipótese, Opus Dei. Outra hipótese, maçom. Outra hipótese, o general Mourão é, com certeza. Outra hipótese, porque ele foi lá, esteve lá na maçonaria, não sei. Outra hipótese, ele... Vou botar uma palavra assim... Botar mais drástica, que não é isso que eu quero dizer, não. Ele é alienado. Não chega a ser alienado, mas é assim, quer ver? Ele é um cara que quer viver a profissão dele. Então é a mesma coisa. Como é que o Lula, com a profissão de torneiro, administrou o país? Como sindicalista. O Bolsonaro, como é que ele está querendo ser visto? Como um juiz. É a profissão dele. Ele talvez aspirasse a ser o Supremo Tribunal Federal. Porque é a profissão dele. Ele sairia de um juiz de primeira instância, né? Ou de segunda, não, primeira, sei lá. E ia para o topo. Mas aspirar a ser presidente da República é outra coisa. Nem o negão lá do José, acho que esse nome dele. Aquele que foi antes do Moro, famoso ali no Supremo Tribunal Federal. Nem ele quis nada, se mandou, queriam botar ele como presidente da República, ele quer ficar no sarau do samba. O Joaquim Barbosa, entendeu? Quer ficar no sarau do samba lá, pô. Não, porque a gente também, assim, Joaquim Barbosa teve uma época que a gente ficou com uma esperança nele, né? De ser um cara apontar como presidente da República, não sei o quê, mas depois ele saiu fora, ele não quis, não. O cara tá ganhando um bom dinheiro, vai fazer o quê? Vai ficar pegando esse pepino aí, brabo, entendeu? Bolsonaro, até em certos aspectos, assim, é assim, um cara que mostra, dá o cara a tapa, não sei o que e tal. Quer dizer, então ele mostra uma certa coisa, mas ele, por outro lado, também não mostra. Também deixa a desejar, pô. Né? Porque às vezes, olha quanta coisa pode. Ele pode ser um cara covarde, só é um falatório, só é um falastrão. Né? Porque nunca vimos assim o Bolsonaro dar um tiro, fazer nada disso, entendeu?
Então o Bolsonaro é um falastrão, ele fica falando, bate boca para lá, bate boca para cá, mas o negócio é o seguinte, tomar atitude, pô. Né? A Noélia Coutinho já me ajudou. Falei. Entendeu? Cara? Então não sei o que é estranho para mim, fora do que eu falei aqui, é se ele fosse um ET, baixou aqui na Terra, então agora é um ET, pô. Ninguém sabe que ele. Como é que chama aquele negócio que o cara parece que nem homem, mas não é homem, é uma máquina? Tem um nome para isso também. Ajuda aí, Noé. Entendeu? Robô. Não, esse não é robô, nós temos outro nome aí. A Jussara colocou: estão mexendo na Constituição na surdina da noite, na casa do Rodrigo Maia, arquitetando cargos vitalícios do Senado, Toffoli e Alcolumbre. Você já foi até no. Como é que foi isso? Foi já foi uma semana atrás, não foi isso? Não sei. Como é que fechou lá no lugar? O Maia mora. Lá em São Conrado? São Conrado. Não sei. Isso já aconteceu, tá? Deve estar acontecendo de novo. Pergunto eu o que o Bolsonaro está fazendo, se isso for verdade. Porque ele não teve notícia que o Moro estava. O cara, o amigo lá do Moro, estava tomando providências, ele sabia, estava esperando o que o Bolsonaro ia fazer. Isso é o que estão contando aí, se é lorota ou não sei. Então, agora, se estão contando isso, eles sabem, a BIM tem uma série de inteligência funcionando, se ele sabe disso mesmo, o que ele vai fazer? E aí, o que ele faz? Eu não sei de nada. Eu não vejo ele fazer um pronunciamento à nação. Usa a Rede Globo, pô. A Rede Globo não pode proibir, não. Aquilo ali é coisa que é autorização do governo, não tem outro nome para isso. Concessão do governo. Então, abre lá, entra e fala o que você tem para falar. Estou sabendo pela BIM ou pela não sei o quê, pela minha inteligência, que esses caras estão se reunindo para me derrubar, que não sei o quê, papapá. Então, se isso continuar, eu vou tomar essas providências, não sei o quê. Não fala nada. Por quê? Porque ele sabe jogar xadrez, não é isso que o Jussara falou? Sabe jogar xadrez. Pergunta: dentro da lei teria uma saída para impedir o parlamentarismo que o Maia está impondo? Bom, se ele tiver o controle lá se ele tiver, legal, né, que você está falando, acho que é isso, tá? Dentro da lei. Né? Dentro da lei. Dentro da lei. Dentro da lei é o seguinte, olha, quando o João às vezes fala algumas coisas para mim, eu digo assim: João, conhecedor um pouquinho da justiça, do funcionamento da justiça, eu não acredito em nada. Porque veja bem, vamos pegar aquele casinho, todo mundo viu, foi assim, escancarado o que o Lewandowski fez no impeachment da Dilma. Quem que não lembra disso? Que ele alterou, não foi a lei não, foi o português, pô. A língua portuguesa. E ninguém fez nada. Deixou ela podendo ser candidata. A Constituição não dizia isso, mas aquela letrinha, aquela vírgula, entendeu? É isso que é a Constituição. Porque depende, sabe o que é? Aí vamos parar, não é moralismo político. Moralismo político, todo mundo acha. O Lewandowski fez uma grande vergonha, é um cara imoral, todo mundo sabe disso. Mas cadê a força para prendê-lo? Não tem. Então a mesma coisa é o seguinte: se já existe na lei, que acho que é 2/3, se não me engano, não sei mais que número é, um número desse aí, se quiserem retirar ele por aqueles argumentos que estão lá, aí você vai dizer, mas aqueles argumentos são fracos. Não interessa, meu amigo. Não interessa se são fracos ou não. Aquilo ali está feito, porque na hora de votar, as pessoas nem falam aquilo ali. Algum pessoal da oposição vai ficar falando. Talvez um general fale, né? Mas depende do que ele fala. Tomando pé, fazendo alguma coisa, só falando.
E até para o Mourão fica bom, né? Se ele sair, talvez venha. É o Mourão. Entendeu? Não, os militares estão no poder. Azar o nosso. Só se eles mostrassem que são muito nacionalistas. Se for aqueles que nem eu fui, não são, não. Que nem eu fui o quê? Eu fui da Marinha, que tá. Por acaso eu era um cara vibrador, que não sei o quê. Olha, um cara que eu conheci que é vibrador, pode ser que esteja errado. Era aquele soldado da PM que era o Gabriel Monteiro. E aí o pessoal, eu não sei como é que está o caso dele agora, acho que está meio sumidão, se não me engano. Porque já tinham tirado o revólver dele, tinha tirado. Quer dizer, o cara de repente ficou desguarnecido, podendo ser morto, por causa de não sei se era um coronel, acho que era um coronel da PM, do qual ele falou que o coronel, como é que o coronel pode entrar lá na Maré, na favela da Maré, assim, de peito aberto? Recebido de que maneira? Ele falou, se eu for lá, eu sei que eu vou ser morto. E o coronel achou que ele estava dizendo alguma coisa, mas estava dizendo por razão mesmo. Aí o coronel acionou ele, pronto, tirou as armas dele, tirou não sei o quê. Eu acho que hoje ele não, se não me engano, eu não sei mais o caso dele. Mas você vê, ó, quer dizer, quem que tomou as dores do Gabriel Monteiro? Se o próprio superior dele faz um troço desse. A Jussara respondeu a Noélia Coutinho que, assim, colocou um comentário dentro da lei poderá desde que seja aprovado o impeachment do presidente. Vamos voltar de novo. A política tem um ângulo do poder. Do poder. Ideológico é sempre assim uma coisa mais fraca. Isso é o que faz Augusto, aquele italiano, o cárcere da prisão, como é que é o nome dele? Já confundi com o Jordano Bruno, não tem nada a ver com o Jordano Bruno. Bom, esse que ditou as regras aí, que a gente está perdendo, em termos culturais, nós estamos perdendo, embora o Bolsonaro está querendo dar uma ajeitada aí, mas nós estamos perdendo, em termos culturais, para o Antônio Gramsci, que é uma revolução cultural que ele faz, não é política, é cultural. A direita pode ganhar em termos intelectuais, porque as esquerdas são boçais, entendeu? Mas em termos cultural ela ganha. Então aí o problema está colocado, né? Essa é uma política ideológica e está sendo aqui dentro do país, está sendo feito isso. Quando a gente entra numa política moralista, isso é uma coisa que você pode se emocionar, chorar quando ouviu cantar o hino nacional e dizer que de acordo com a lei da ordem, progresso, não sei o quê, papá, você pode andar com a bandeira vermelha, não, amarela e tal, abanando para tudo quanto é lado, piscando luzes de noite, você pode fazer tudo isso. Tem poder? Se faz uma manifestação, tem 200 milhões de pessoas na rua. Tem poder? Se não tiver poder, não adianta nada. Entendeu como é que é? Ou então tem pragmatismo. Não, a gente vai ganhando aos poucos, a gente vai mudando a Constituição ali, vai mudando aqui, não sei o quê. Acho que tem gente que botou coisa, né? Sim, impõe decisões mesmo fora da lei. Eu sigo o Gabriel Monteiro no Instagram. Eu não sei como é que está nem a situação, não tenho mais acompanhado o Gabriel Monteiro. Eu gosto muito dele, né? Destemido, né? Muito destemido. Né? Muito bom. Acho que nem sei daqui, o pessoal daqui se conhece o Gabriel Monteiro, é capaz de não conhecer. Vai ver o Gabriel Monteiro. Cara, muito bom, cara. Tenho meninos militares na família, não estão preocupados com o país, a Noélia falou. Nossa Senhora, é difícil para burro. É muito difícil. Muito difícil. Sabe o que acontece? Vamos pegar o eixo. O que nós estamos falando é de amor. Tá?
O amor, ele tem uma escalada. O mundo espiritual não tem 3 patamares. Então, o mundo do amor, os níveis de amor, eles seguem essa escalada, né? Então, a primeira escalada é mais ou menos próxima do animal. É pela sobrevivência. Então, a pessoa tem um amor próprio. Entendeu? Então, por exemplo, por isso que ele não se suicida. Porque quando ele vai perdendo o amor próprio, ele já está entrando no inferno mesmo. Na última camada, lá para aquelas camadas lá no plano inferior. Mas como ele tem amor próprio, ele ainda se garante. Amor próprio. É um nível. Depois, quando mais acima um pouquinho, quando ele tem amor à família, não só ele, mas uma família constituída, então você vê que ainda existe um nível de amor, porque isso também pode ser corrompido. Existe a pedofilia, não, como é o nome daquilo? O incesto, entendeu? Que é o cara que bagunça a família de qualquer maneira, um filho mata o pai ou mãe, sei lá o quê. Esse tumulto existe, mas quando existe amor à família, por exemplo, lá no Oriente, né, no Extremo Oriente, lá pelo Japão, pela China, existe uma regra lá com pai e filho. Pode ser que tenha vacalhando um pouco, mas eles eram muito ferrenhos nisso, né? Muito respeito. Aí você vai um pouquinho mais. Como é que foi constituída a minha missão? Como é que eu fui ganhando missão? Depois, eu comecei a cuidar de 3 famílias. Não só da minha. Você otorgou. Me otorguei, me tornei ministro, né? Não, nem se tornar ministro mesmo. Eu dei 3 famílias. Aí eu era assistente. Aí depois passei para encarregado. Aí tomava conta, 1 ou 2 ruas, não me lembro mais. Depois, coordenador. Aí tomei conta do bairro. De uma área. Às vezes era bairro, às vezes não. Depois, ministro, cheguei a tomar conta de áreas, né, de bairros. Né? Bairros. Tomei conta da Itabaiana, tomei conta do Grajaú, Andaraí, né? Fui de Vila Isabel. Mas depois, qual o próximo salto? Você pode ir para um município, você pode ir para um estado e você pode ir para uma nação. Nação é uma coisa muito mais delicada, muito mais complicada. Porque você já começa a ter uma ligação muito profunda com a língua, né? E aí você, dependendo da situação, você começa a ver um hino nacional, você começa a ver uma bandeira nacional, quer dizer, você começa a ganhar aquela cultura daquele povo, até alimentar, entendeu? Então você se firma ali, se fixa ali, para você ter amor à nação. Agora, lá no topo, no nível espiritual mais alto, você tem que ter amor universal, amor mundial. Entendeu? Isso é difícil chegar a essa. Você pensa só... Amor à humanidade. Amor à humanidade. Você pensa que você tem, mas é muito difícil ter isso. Eu só experimentei assim mais ou menos uma vez na minha vida, com mais que me emocionou. Uma vez. Não foi nem com jogo de futebol, não, se o Brasil vai disputando. Não, isso aí é nacional, tá certo? Mas mundial, só uma vez. Uma vezinha. Né? Nilma Alves Ferreira, como é que ela pode dizer? Pulou aqui, que eu não sei. Mas estão falando que é uma ação purificadora dia e noite, pairando o dia, tudo sem limpeza. Tá bom. Por isso que eu não quis entrar nesse negócio espiritual. Eu entrei na coisa material. Entrei na coisa material, porque entrar em nível espiritual, das duas uma, né? Ocorre um risco, que é como a igreja gosta de falar. Falar nisso que é certo, mas num vazião. Por que é vazião? Não tem ativismo. A igreja não tem ativismo. Então ela vive de falar dos ensinamentos Meixo Sama sem prática, sem relacionar com as coisas que estão acontecendo. Isso não tem ativismo. Isso faz falta mesmo. Faz falta. Uma coisa é você estudar o ensinamento de Meixo Sama
em cima daquelas palavras, você fazer um paralelo, assim, ali a gente sabe que é uma ação purificadora, uma ação de limpeza, mas fala concretamente do que a gente está vivendo, entendeu? Como é que a limpeza está se dando, esclarece para a pessoa, né? Põe a luz naquilo ali, põe a luz, a coisa. Aí fica eu acho que mundo, falta. É assim, quer ver? Porque eu acho que a igreja não quer se comprometer, né? Não. Você pensa assim, quando a gente faz ciência, vou buscar ciência, porque podia falar de religião, podia falar qualquer coisa. Vamos buscar ciência. Mas tem receio. A ciência, quando quer tratar de alguma coisa, é claro, ela quer tratar da realidade, né? Isso aí. Então ela começa a ver coisas da realidade e ela começa a montar conceitos, a montar relações, a montar leis. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Começa a fazer isso. Porque, por exemplo, tem coisas que você não tem nem linguagem. Não estou nem falando de definição, não estava falando de conceito, hein? Porque às vezes nem no conceito você não tem nem conceito, porque você não tem nem linguagem para aquilo. Aconteceu no céu. Pensa naquela época, se alguém ia dizer que era relâmpago. Raio. Um raio. Não tem linguagem, cara. O cara saía correndo, entendeu? Aí depois, quando você começa a ter linguagem, você começa a querer entender por que aquilo se dá. Aí você começa a criar teorias sobre aquilo, papapá, daqui a pouco tem lei da gravidade, tem lei. Isso, tudo bem, quando está mais ou menos correto. Quando não está, o que acontece é que você está com uma teoria que não condiz com a realidade. Entendeu? Então você sempre precisará, em qualquer que seja a situação, a mãe, o chefe da coisa é a realidade. Então a igreja não tem realidade. Ela vive falando palavras. Não é que essas palavras não queiram dizer alguma coisa. Querem dizer alguma coisa. Mas quando uma situação está acontecendo, a realidade está acontecendo, o que é que você quer dizer com essas palavras naquela realidade? Porque aí todo mundo fica bonzinho, fica bonitinho, né? Porque começa a falar as coisas. Aí dão palestras, né? Dão palavra, todo mundo fica ali. Aí diz para você, não, você tem que estudar esses 5 ensinamentos. Mas por que tem que ser 5, não pode ser 4? Por que não pode tirar isso aqui e botar outro? Explica, cara. Porra. Se você não sabe, então não dá pitaco nenhum, cara. Não, é assim. Eu acho que às vezes a pessoa tem medo de se comprometer e a realidade apontar um outro caminho. E ela se comprometeu com aquele... Mas a igreja fez tanta coisa errada. Não, estou falando da igreja, estou falando geral. A pessoa se compromete e daqui a pouco se vê que, em relação àquilo que ela se comprometeu, a coisa não está andando como ela pensou ao se comprometer com aquilo. Pô, refaz o compromisso, entendeu? Rever o teu compromisso, tem humildade. Olha, quando interpretaram o ensinamento para dar conta da realidade, só deram coisa errada. Quer dizer, não, agora não vamos precisar mais de donativo, vai ser só através da Core, dos restaurantes, do supermercado, é assim que a gente vai fazer. O que aconteceu? Faliu a tudo. Outra coisa, prática do sono. A prática do sono resolve tudo, vai ter uma enormidade de encaminhamento, não sei o quê. Cadê? Não teve nada. Eu vou ficar enumerando um monte de coisa, tá certo? Não dá. Por quê? Por que razão? Te digo, uma delas, hein? Sabe por quê? Igreja, para de não ter o horizontal. Vocês só tem vertical, cara? Porra, só quer ficar dando ordem, aquela hierarquia. É isso que vocês querem viver assim? Vocês não têm, porque lá do Japão, da onde que seja, você não tem clareza do que está acontecendo aqui. Tem que fazer isso. Então é necessário cruzar. Isso é que é isonomia. Vocês não têm isonomia. Vocês não têm nem dialética. Sabe por quê? A dialética tem uma afirmação, que é a tese, tem uma antítese, que é uma afirmação contrária, e dessas duas você faz uma síntese. A igreja não tem antítese, ela só tem afirmação. Se alguém botar alguma coisinha assim negativa, esse cara é um herege.
Esse cara não presta. O cara está ajudando, como eu muitas vezes faço, ajudando para a igreja a ter o cruzamento. Não, eles não querem isso. E, por outro lado, quando eu falei da dialética negativa, botei dialética de Araque para dizer que os esquerdopatas fazem isso, por quê? Eles não têm nem afirmação positiva, eles só têm afirmação negativa. Tudo para eles é não, isso aqui está errado. Não, não é isso, não é isso. Também não é dialético. Não se tem dialética, pô. Como é que a gente vai evoluir? Tem muita gente falando aí do Imota, com certeza, né? Sem conexão. Isso aí. Não, ela falou, a Jussara comentou mais uma coisa, o Flávio falou aí. Mas o Luiz falou aqui, ó. Com falou. certeza, sem conexão com a realidade, qualquer ensinamento vira clichê. É isso aí mesmo. É isso aí. Vira clichê. Vira clichê. E fica todo mundo no clichê. E aí o parcial se reúne, aí fica escutando aquelas mesmas coisas, e a realidade lá. Você vê aquele negócio do coronavírus que eu falei. O pessoal diz, você não quer ter certeza de dizer que não, mas estou explicando espiritualmente. É um dragão. Não, mas dragão, você está maluco? Isso não existe? Pô, então, se você é messiânico, vai lá, se entende com o meixo samba, que está dizendo que ele está falando besteira. Ah, o que eu vou fazer, porra? Não é? A Nilma está dizendo, é isso que eu precisava ouvir. Então, tá bom, ótimo. Falou tudo. Flávio Rio, essa Supremo Tribunal, o Congresso faz a leitura e interpretação da Constituição conforme seus interesses. Claro. Claro. O problema é o seguinte. E o Bolsonaro? Se eles fazem isso, olha, o Supremo Tribunal, o Congresso faz a leitura e interpretação da Constituição conforme seus interesses. Quais são os interesses do Bolsonaro? É igual? Se é igual, não tem problema. Se é diferente, como é que vai ser? Quem é que vai botar o pau na mesa? Quem é? Ah, não boto não. Como se fosse assim, quer ver? Eles têm os interesses lá dele e eu tenho os meus. A gente se respeita. Ah, é? E o povo brasileiro, onde que fica nisso? Não. Onde que fica isso? Quem o povo elegeu? O povo elegeu o Supremo Tribunal Federal? Não, o Supremo Tribunal Federal estava colocado já. Eu não me conformo com isso. Acho que é por aí, para o nosso presidente tem um elo espiritual familiar fortíssimo, e o elo espiritual do povo brasileiro também é fortíssimo. Tudo bem, é isso aí, vamos em frente. O problema é o seguinte, se a gente parasse para pensar... Dá uma descansada para as 7 horas. Por quê? Para aquela palavra lá. Estão falando que é uma ação purificadora. Sim, tudo bem. Que tipo? Você já começa a ter que pensar na realidade. Falar essas palavrinhas assim, tudo bem. Pergunta, por exemplo, sei lá quem foi que falou isso, não sei. Não, claro que estão falando, então tudo bem. Deixa só uma fala. Tem as ações purificadoras. Aí uma pessoa, para Ilma, né? Alguém falou para ela. Então pega essa pessoa e diz assim, meu fulano, eu entendo até que o Missionário fala que tem purificação no mundo. Nessa específica aí, qual é a purificação? Qual o seu entendimento por isso? Não? Aí a pessoa tem que parar para pensar. Né? Você já pensou? Eu fico imaginando o seguinte, quer ver? Vou dar só uma ideiazinha para você, olha só. Pega o comunismo. Pega Marx, para ser mais exato. Tá? Suponhamos que Marx esteja presente na cabeça dos esquerdopatas existentes aqui no Brasil. Como é que eles veem a coisa? Existe uma evolução, uma dialética. Qual é a dialética? É a seguinte, quer ver? Os aristocratas era a tese. Os plebeus foram a antítese. E daí ocorreu uma síntese que nós saímos do escravagismo e nós começamos a entrar na idade medieval, do feudalismo. O que aconteceu lá? Aí os senhores feudais passaram a ser a tese. E os camponeses
que viviam na terra dele, dependente. Então a terra que era grande coisa, né? Passou a ser antítese. Aí formou uma nova síntese, e aí veio o que? O capitalismo com o burguês como a tese e o proletário como antítese. Tá? Aí deveríamos chegar a uma revolução, que seria a síntese proletária, né? Que no final das contas, no final de tudo, para não ficar muito cansativo, haveria abolição das classes sociais. Bonito, não? Então, o motor da sociedade é a luta de classe. Ela está aí. Ela está aí. As pessoas, sem você saber, se você não quer saber, não interessa. Então, essa é a tese. Vamos botar assim, a tese é a luta de classes. Aí você tem que ter uma antítese. Qual é a do Bolsonaro? Vamos dizer assim, Bolsonaro não. Qual é a dos conservadores que existe aqui no Brasil, que é uma grande maioria? Foi eles que elegeram o Bolsonaro. São pessoas que não querem o aborto, são pessoas que não gostam muito desse negócio de direito civil para tudo quanto é direito humano, para tudo quanto é lado, de gay, de raça, não sei o que. Tem gente que não gosta disso, entendeu? Tem preconceito ou não, não interessa. Então esses caras têm uma outra visão. Que essa visão não é essa visão de luta de classes. Ele não vê as pessoas assim nessa base. Entendeu? Bom, por não ver assim, o que acontece? Está sendo travada uma luta ali. Essa tese com a antítese tem que virar uma nova síntese. Então, dessas questões, se dividiu o país. Né? Que a tradição luta de classe, por exemplo, tem, quer ver, são ateus, né? Não tem verdade para eles, ele tem que armar as coisas, armar as pessoas, ou ganhar sempre a vitória que interessa, entendeu? É uma outra coisa. E que ficou no país aí, 14 anos no país, com roubos, né? Mas o roubo às vezes é para si, mas também tem para ajudar lá os movimentos, as coisas, jogar dinheiro lá, né? Tudo bem. E do outro lado? Do outro lado, a pessoa não tem nada disso e começa a sentir necessidade de ter e aquilo vai se organizando, vai dando manifestações sem liderança, vai dando tanta coisa, tanta confusão, entendeu? Porque não tem um grande líder, né? Aí aparece um Bolsonaro, o nego elege ele, tá certo? Então os conflitos já estão aí. Os roubos já estão aí. Desemprego já estão aí. Entendeu? Olha quantas máculas estão sendo acumuladas nesse cenário. Muitas máculas. Você acha que quando a pessoa às vezes vê um rico, como é que ele pode... Por que aquele pessoal lá das favelas, lá pro lado da Zona Sul, fica com raiva e daqui a pouco mata alguém por causa de um tênis que ele não tem, ele vê que o garotão lá do asfalto tem o tênis, ele não tem, então rouba. Isso vai criando máculas. E como criar máculas tem que ter purificação. Então o país está vivendo isso. O país está vivendo uma grande desigualdade social. Isso é o país. Está entendendo como é que é? Aí você pode falar um pouquinho, pessoal, a purificação está se dando por causa disso, nós estamos vivendo esse conflito, entendeu? Você tem uma ideia a respeito. Agora, purificação do país, nós estamos, porra, não fala nada, cala a boca, cara, porra. Dizer por dizer qualquer coisa, porra, dá uma raiva do cacete. É um bando de gente falando tudo. Não... Por isso que eu fiz questão de uma hora que eu disse assim, vou mostrar o que nós falamos, porque, já botei para vocês um monte de coisa que nós fizemos. Então, quando a gente fala, que eu falei, eu fiquei 30 anos nesse lugar de política, eu sei mais ou menos o que é isso, e o cara vem falar comigo de qualquer maneira, ele acha que, porque ele deduziu da cabeça dele.
Não tem embasamento nenhum, não tem estudo nenhum. Nossa Senhora, é brabo. Olha, 7 horas da noite, a Ana está querendo que eu descanse agora, 7 horas da noite, nós vamos falar, continuar a política, eu vou fazer uma introdução, essa coisa mais antiga, mas depois eu vou falar do Confúcio. Tá? Acho bacana, acho bom. Quem puder, quiser, estamos aí. Agora eu vou dar uma descansada, espero que tenha ajudado as pessoas a repensar um pouquinho, reflexão. Eu não quero ser o dono da verdade, não, só reflexão. Até 7 horas ou até outro dia, se Deus quiser.